Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, graça e paz, meu querido, maravilhoso, valoroso irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de mantermos os nossos passos, a nossa caminhada em busca de entendimento e relacionamento, intimidade e profundidade de uma vida com Deus, com Cristo Jesus. Certo? Meditação de hoje. Nós vamos no livro de Juízes, capítulo 3, dando sequência a essa série de mensagens baseadas no livro de Juízes. Livro de Juízes, livro de Josué, livro de Deuteronômio, tem uma característica muito comum que vamos dizer assim, o centro de uma repetição de uma ideia, de uma mensagem. Quando estava lá em Deuteronômio, a gente falava muito sobre obediência, cumprimento, mandamento das leis. Quando nós entramos em Josué, muito sobre aquela questão de ânimo, sobre batalhas, conquistas, ocupação de terras. E agora aqui em Juízes, muito sobre rebeldia, vamos dizer assim. Muito sobre rebeldia e a consequência dessas rebeldias em relação ao nosso Senhor. E então as mensagens elas são muito semelhantes de uma forma geral. E é baseado nesse princípio, nós vamos meditar então no capítulo 3 do livro de Juízes. Nós vamos pegar os versículos 3 e 4. Nos diz assim: 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes, pois, ficaram para por eles o Senhor provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Nós temos aqui vários povos estão situados, que, segundo aqui as escrituras, já estão sendo usados com o propósito de Deus. Estão sendo usados com o propósito de Deus para pôr à prova, para testar, para verificar se a relação entre o Senhor e o povo de Israel era uma relação do lado de Israel, uma relação de fidelidade, uma relação em que a aliança, vamos dizer assim, era mantenida, a aliança era preservada por ambas as partes. Quando nós lemos lá no capítulo 1 de Juízes, no capítulo 1, versículo 1, que inclusive foi tema de nossa mensagem, nos foi dito que o Senhor mostra para o povo de Israel que ele cumpre sua parte da aliança, mas quando ele entra, acho que no versículo 2, ele chama a atenção, ou no próprio 1, ele alerta, ele diz que, pergunta, por que o povo de Israel, acho que é no versículo 2, por que o povo de Israel, ele se rebela, ou ele não teme, não é no capítulo 1 não, é no capítulo 2, só para ter, porque o povo de Israel, quando ele diz assim, quanto a vós não fareis concerto com os moradores da terra, ele diz assim, por que fizestes isso? A rebeldia. E aqui no capítulo 3, nesses versículos, a gente pode ver que são povos que vão fazer oposição, vamos dizer assim, à permanência, né? A permanência, a governança, ao estabelecimento do povo de Israel sobre aquela face da terra. E o interessante é que esses povos fazem disso de uma forma muito tranquila, porque esses povos, eles estão misturados, ou eles estão se misturando, eles estão pouco a pouco, vamos dizer assim,
entrando na intimidade, entrando dentro das casas, dentro das famílias, né? Em relacionamento de negócios, eles estão começando a fazer parte da vida do povo de Israel. Esses povos, eles representam para nós como os desafios que a vida vai nos estabelecendo, porque eles exigem da gente um esforço muito grande. Eles devem exigir da gente um esforço muito grande para que a gente possa superá-los. Mas eu digo que eles exigem esse esforço porque, por milhares de vezes, a nossa busca em resolver problemas, ela lida no nosso lado físico, no nosso lado participativo. Todos nós sabemos da dificuldade de enfrentar problemas. E esses povos é como, para nós, representasse para nós, no nosso dia, né? Aqui na nossa rotina diária, a série de problemas, as sérias dificuldades, a série de desafios que se apresenta na vida diária de cada um de nós. São os problemas dentro de casa, são os medos por não realizar as coisas, são as doenças que nos atacam, é a escassez, ou seja, é o medo de ficar desabrigado, é o medo por não ter o que se alimentar, levando o homem, levando a pessoa, levando o próprio crente a, por vezes, ficar ansioso, ficar preocupado com o dia de amanhã, indo ao confronto da ideia, ao confronto da orientação, ao confronto daquilo que Deus nos diz, para que a gente não fique ansioso pelo dia de amanhã. São desafios, são dificuldades. E aqui são coisas que nos amedrontam, são coisas que nos entristecem. Nesse aspecto de desafio, eu posso citar, por exemplo, o meu irmão, que eu sempre cito aqui nos nossos coisas, por exemplo, lá na cidade de Porto Velho, que hoje na sua vida pessoal tem enfrentado uma grande batalha em sua saúde, uma grande batalha. Essa batalha, esse desafio, tem trazido um resultado para ele e um resultado também para a família dele, que é uma grande mudança em relação ao seu comportamento à vida, né? Mas que o objetivo de tudo isso, final, é fazer com que esse comportamento da vida ele possa se refletir na necessidade dele buscar a Deus agora é colocar Deus como seu Senhor e Salvador da vida. Eu, na minha conduta, na minha rotina com ele, eu posso afirmar que ele tem uma grande fé que passa por Deus, mas essa fé, ele não é concentrada especificamente em Deus. Ela tem por objetivo final alcançar, né? Ela, vamos dizer assim, ser manifestada em Deus, mas essa fé dele sempre está passando por algo, por alguém que tenha representatividade de conduzir essa fé até Deus. Porque essa fé, ela não passa diretamente por Jesus, mas ela passa por São Pedro, por São Paulo, por São Judas Tadeu, por São Nicolau, São José Cupertino, ou seja, são muitas as formas, são muitos os condutores de sua fé. E assim como acontece na vida dele, é o que acontece aqui na vida do povo de Israel. O objetivo, pelo próprio texto bíblico, pela própria vontade de Deus aqui manifestada, é provar os filhos de Israel, porque os filhos de Israel estão, vamos dizer assim, sendo consumidos, estão se permitindo
que aqueles que deveriam ter sido expulsos, expelidos, destruídos do meio deles, agora fazem parte do seu meio, vivendo como se fosse até mesmo familiares, porque os textos dizem aqui que eles serviram o povo de Israel, passa a servir. Ele no versículo 7, ele diz assim: e os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Balaim e aos Astarote. E é evidente que dentro desse processo, então, nosso Deus entrega aquele povo para que seja trabalhado, para que seja açoitado pelos seus inimigos. Então, eles vão para a mão do rei de Astarote, eles vão para a mão dos reis de Astarote, não, para a mão para o rei de Astarote, não, da Mesopotâmia, ficam sobre seu jugo durante 8 anos, mas o Senhor levanta um juiz, levanta uma opção, levanta uma oportunidade de fuga para eles. É que aparece o seu libertador, Otiniel. Otiniel ou Otaniel, dependendo das versões bíblicas. E mais uma vez, a liberdade, ela dura pouco. Mais uma vez, eles voltam às suas práticas imorais e voltam a ficar na mão de outro desafio, de outro problema, de outra dificuldade para a nossa vida, que é o rei de Eglon. E sobre a posse desse novo rei, eles ficam 18 anos. E outra vez é levantado mais um, agora com novas habilidades, mais um rei, mais um libertador, mais um juiz, com novas habilidades, porque esse rei agora tem muito mais, vamos dizer assim, é um rei de mais dificuldade, porque agora oprime o povo por 18 anos. E mais uma vez, o Senhor liberta agora por meio desse libertador, que é chamado Eude, que mostra as suas habilidades, tratada na expressão por ser canhoto, para mostrar, vamos dizer assim, a diferença, ou talvez mostrar para o inimigo que, apesar de aparentar não representar perigo, mas que com o Senhor ele tinha a força, a habilidade e a capacidade de cumprir o que ele tem. E no final, depois disso tudo, novos desafios vão se fazendo presente, porque é o tempo todo desafios fazendo. Mas que se a gente permanecer no Senhor com fortaleza e fidelidade, nós esperaremos. Desafios vêm para, como diz aqui no próprio texto, por vezes, simplesmente para te provar e aprovar. Esteja preparado para esses desafios e esteja preparado principalmente para mostrar que a aprovação só serve para que você possa mostrar também para o Senhor a tua fidelidade verdadeira. Fica na graça de Deus Pai, Deus te abençoe e que a gente possa manter a nossa caminhada de fé independente da dificuldade e da aprovação que o Senhor nos dá. Que Deus possa nos cuidar.